emenda e depois sai fazendo blocos de perguntas, né? Eu não sei como é que tem o chat aqui, mas eu acredito que, seguindo o que a gente já vem fazendo, pode ficar à vontade, meu amigo. Ok, então. Então, boa tarde. Agradecer o convite, né, de estar participando aqui desse debate. Agradecer aí, Pedro, aí, pela apresentação da experiência, que muitos elementos que Pedro apresentou são coisas que a gente já visualiza, né, dentro desse quadro complexo que é da pesca artesanal aqui no estado de Pernambuco. Eu sou Maviel Fonseca, né, me apresentando, sou engenheiro de pesca, né, trabalho no IPA, na extensão rural, desde 2006, me afastei durante 4 anos para fazer o doutorado e retornei e assumi aqui a gerência da assistência técnica do estado. Então, aqui no IPA, né, a gente atua aqui em 3 atividades fins, são 3 diretorias. A gente tem a diretoria de pesquisa e desenvolvimento, a diretoria de extensão rural, da qual eu faço parte, e a diretoria de infraestrutura hídrica. A exemplo de alguns outros estados, aqui em Pernambuco, a gente tem a extensão rural e a pesquisa agropecuária dentro da mesma instituição. A Emater aqui foi extinta, né, como em outros estados, e a empresa de pesquisa ela absorveu o serviço de extensão rural público, né, assim como Santa Catarina e outros estados. Então, aqui a gente tem um quadro de extensionistas, cerca de 370 extensionistas, com vários perfis de formação. E dentro desses perfis, a gente tem os engenheiros de pesca. Somos 9 engenheiros de pesca. É um quadro muito enxuto, muito pequeno, frente ao público que a gente tem para trabalhar no estado de Pernambuco. E eu queria aqui já apresentar alguns elementos, alguns desafios que a gente enfrenta dentro desse contexto ao serviço de extensão rural pública. Um primeiro ponto é que a gente tem dentro desse ambiente da pesca artesanal um conflito constante de reconhecimento dos territórios. Então, eternamente as comunidades elas estão sempre tendo que defender seus territórios, estão sempre sob pressão de ameaça de invasão de outras atividades, de outros objetivos, e está sempre ficando à margem do processo de desenvolvimento. Então, é uma luta constante. Então, é um eterno processo de conflito, porque a gente não tem o reconhecimento dos territórios tradicionais da pesca, infelizmente a gente ainda não tem. Aqui, a gente tem uma RESEX aqui, que é a RESEX ACAU, Goiânia ACAU, e que mesmo assim me parece que está no papel, porque, de fato, os direitos não são garantidos da atividade tradicional pesqueira. Um outro ponto importante que a gente sempre tem que discutir quando trabalha da extensão rural voltada para a pesca é a constante incompatibilidade entre as políticas, tanto da ambiental como da desenvolvimento. A política de defesa ambiental, geralmente, ela tem deixado os direitos tradicionais do pescador artesanal fora do processo, tanto das áreas de proteção ambiental. A gente tem enfrentado várias discussões aqui na definição de APAs, em que o pescador artesanal não tem seus direitos tradicionais considerados, enquanto outras atividades náuticas, turísticas, têm pleno acesso, têm plena cobertura, e a pesca artesanal ela fica sempre à margem, como se fosse sempre uma atividade agressora. E isso tem sido também um ponto de conflito institucional, organizacional. Pedro da CPP está aí, a CPP está sempre nessa disputa constante de inserir o pescador artesanal dentro do ambiente. Pensar a questão ambiental considerando o pescador artesanal como um ator que faz parte do ambiente, como um componente, e não como um agente externo, apenas um explorador externo daquele ambiente. Esse é o outro ponto também bastante importante, e também a incompatibilidade das políticas de desenvolvimento. Inclusive, as políticas de desenvolvimento para a pesca artesanal não levam em consideração os perfis dos pescadores artesanais do Nordeste. Ela é voltada para uma política generalista, ainda é assim,
em que não leva em conta essas particularidades. A gente enfrenta uma dificuldade enorme, né, de inserir o pescador artesanal nas políticas federais de desenvolvimento da pesca artesanal. Parece uma coisa difícil de acreditar, mas é difícil, é complicado fazer isso, porque não leva em consideração, de fato, o perfil do pescador artesanal. Opa, o telefone hoje está... Eu levantei mais alguns pontos aqui. Outro ponto também, que o Pedro também já apontou, é a questão de infraestrutura da cadeia produtiva da pesca artesanal. Eu acho que a gente nem pode chamar a pesca artesanal como cadeia, porque a gente, aqui em Pernambuco, a gente tem uma deficiência gigante de infraestrutura para essa atividade produtiva, e a gente está sempre tentando ajustar, arrumar uma forma de fazer adequações à legislação sanitária, né? E essa dificuldade tremenda, como se a legislação sanitária fosse algo inalcançável para a pesca artesanal. E aí, mais uma vez, a pesca artesanal fica à margem da formalidade, fica à margem inclusive dos mercados institucionais. A gente não consegue colocar pescado na política nacional de alimentação escolar, a gente não consegue colocar o pescado, né, nos programas de aquisição da agricultura familiar, porque a gente tem um problema grave de infraestrutura. A gente tem aí até um desafio aí, que é o lançamento desse selo Arte, né, que é um reconhecimento da produção artesanal e, de certa forma, uma adequação, flexibilização da legislação sanitária para a gente conseguir estar formalizando a entrada do pescado, né, dentro do mercado formal em âmbito nacional. Mas é um desafio grande também, sempre que a gente vai trabalhar a questão da produção pesqueira, é a adequação à legislação sanitária, porque não há investimentos em infraestrutura. E essa constante incompatibilidade entre a infraestrutura e a legislação sanitária. Outro problema é essa descontinuidade do serviço de extensão voltado para a pesca artesanal. É bastante frágil, por dois motivos. O primeiro motivo é falta de pessoal, né? Por exemplo, aqui no IPA, a gente tem 9 engenheiros de pesca. 9 engenheiros de pesca, e a gente tem 58 colônias de pescadores. Só no litoral, no último levantamento que foi feito esse ano, em função daquela crise do óleo, né, a gente tem cerca de 17 mil, né, famílias que trabalham na pesca artesanal no litoral. Então, a estimativa é que cerca de 25 mil famílias que trabalham e vivem da pesca artesanal em Pernambuco. Então, dizer que o IPA tem condições de oferecer um serviço qualificado e continuado de extensão pesqueira para toda essa população não seria nem perto da verdade, né? Além disso, a extensão rural ela acaba assumindo uma série de atribuições de execução de políticas públicas. Então, além de trabalhar, de não conseguir se focar especificamente no público-alvo, a gente tem uma série de políticas públicas para executar. Então, o problema é falta de pessoal, é falta de excesso de trabalho. Eu acho que precisa de uma estruturação do serviço de extensão rural pesqueiro que forme uma rede de atuação, né, e não apenas a prestação de um serviço, de uma entidade ou por projeto. A gente precisa montar, de fato, um sistema de inovação, um sistema local de conhecimento, né, de desenvolvimento de competências locais, territoriais, que dê conta dessa função. Não fique apenas, né, aguardando a presença do Estado. A gente precisa ampliar essa participação. Bom, eu marquei mais alguns outros pontos aqui, eu vou falar rapidamente. Dentro da nossa experiência aqui, atuando com o público da pesca artesanal, a gente verifica algumas outras
alguns outros pontos importantes. Primeiro, quais são as competências, né, desse profissional que sai da universidade para trabalhar no setor da extensão pesqueira, né? E aí a gente, quando recebe esse profissional, aqui existe uma grande confusão, né, do que é trabalhar extensão, do que é ser um assessor e o que é ser um consultor, né? Então, muitos profissionais acham que atuar na extensão pesqueira é prestar assessoria técnica ou trabalhar como um consultor, né? E se depara com uma realidade muito complexa, em que não basta ser consultor, não basta ser assessor, precisa ser extensionista. E aí, o que é ser extensionista, né? Essa a grande, né, nosso grande desafio. O que é o extensionista? Como é que o extensionista pode contribuir, de fato, com o desenvolvimento? E aí vem o outro ponto, né, que é o entendimento conceitual e prático do desenvolvimento, né? Então, eu acho que é preciso discutir de forma profunda o que é esse desenvolvimento, entender quais são os conceitos, qual é a diferença deles e assumir, né, perante a sociedade, a comunidade, que desenvolvimento é esse e que desenvolvimento nós vamos trabalhar, né? Então, é um outro ponto importante que aí a gente, né, traz para vocês que estão na academia, que esse ponto seja muito discutido, seja muito trabalhado na academia. O profissional precisa chegar no campo com isso muito bem estruturado, né, na sua cabeça e na sua atuação no campo, né? Quais são os caminhos de desenvolvimento que existem e qual a sua escolha, qual a escolha da comunidade, qual a sua percepção do desenvolvimento, né? Porque às vezes não, a maioria das vezes a gente tem políticas públicas direcionadas para um caminho de desenvolvimento e a gente tem a necessidade da população de seguir um outro caminho de desenvolvimento. Então, até isso a gente precisa estar discutindo, sentando com os agentes públicos no momento de elaborar essas políticas, né? Que caminho de desenvolvimento é esse que a gente precisa trabalhar? Né? O outro ponto é a questão operacional mesmo da extensão, né? Aí também eu acho que você já discutiu na grade curricular, né, de como operar essa extensão rural, né, como trazer para o estudante e para o profissional, né, esse conhecimento de que a extensão rural ela é focada no diálogo, né, e que o objetivo desse diálogo é um processo educativo, não é assessoria, não é consultoria, é um processo de educação, né? O nosso objetivo, quando a gente trabalha a assistência, ou pelo menos deveria ser, né, a extensão rural, é de buscar autonomia, né? Eu acho que o consultor técnico, na verdade, ele não busca a autonomia, ele busca a dependência. Ele precisa ter o cliente cativo, né? No nosso caso, a gente precisa que as pessoas consigam autonomia, né? Através do processo de educação, ele alcance um patamar de autonomia. E outro ponto também é a questão da multifuncionalidade que existe na atividade pesqueira. E a multifuncionalidade que também precisa ter o profissional que atua com esse público. Então, é um profissional que precisa integrar as diversas competências que ele construiu dentro da universidade, né? As competências técnicas, tanto na área produtiva, na área de economia, na área institucional, na legislação, e principalmente na área social. Outro desafio que a gente está tendo hoje, né, dentro aqui do trabalho de extensão rural, é com relação às tecnologias de comunicação, né, de como adequar, né, esse processo de educação via extensão aos meios de comunicação em que a população está acessando, né, via celular, WhatsApp, via essas ferramentas que a gente começou a usar de forma mais ampla agora, em função da pandemia, como essa reunião agora, virtual, né, que agora estou se falando em até digital, até 5.0,
né? Então, é um outro desafio que a gente tem de adequar nossa atividade, nosso trabalho a essas novas ferramentas de tecnologia que estão surgindo. Também outra questão outro desafio que a gente sempre encontra é que no trabalho de extensão rural, principalmente comunidade pesqueira, a gente precisa estar mais apto a trabalhar a economia doméstica, né? A gente tem entendido isso, né, de forma muito clara, nossos técnicos têm percebido isso e precisam de apoio, de formação, de capacitação, para incorporar isso na sua atividade de campo, né? Os técnicos estão treinados a fazer planos de negócio. Eles não estão capacitados a trabalhar a economia doméstica, a economia da unidade familiar. Então, ou seja, a gente ainda tem um corpo de técnico treinado a fazer assessoria e consultoria de plano de negócio, de atividade produtiva, de custo de produção, de agregação de valor, mas a gente ainda não está com o público totalmente orientado, formado para trabalhar a economia do lar, né, o balanço financeiro familiar, né, a inserir dentro desse balanço muita subjetividade que existe da família, de qualidade, de lazer, de tempo, né, de relações familiares, e a gente tem recebido muito essa demanda. A gente está com uma experiência bem interessante em Fernando de Noronha, né, e a gente tem sentido muito as famílias mais tradicionais de Fernando de Noronha buscando apoio para compatibilizar qualidade de vida com o serviço de turismo, com o serviço da pesca, né? E aí precisa ir além apenas de um balanço financeiro, precisa ir para dentro de um balanço de qualidade de vida da unidade familiar, né? Então, é um ponto também que a gente precisa avançar, né, com o apoio da academia. Bom, de forma geral, né, são muitos elementos, tá? Eu posso ter esquecido de algumas outras questões aqui, que a gente tem desafio de trabalhar nas comunidades, que a gente tem enfrentado isso, né, junto com as representatividades trabalhistas, com a CPT, com o movimento da pesca artesanal. Pedro também falou dessas questões dos direitos trabalhistas, do reconhecimento profissional, a deficiência que o governo federal está tendo de emitir as carteiras profissionais. Isso traz um prejuízo gigante para a cadeia, para a atividade. A gente também tem outro problema sério, né, que é um preconceito estrutural com a pesca artesanal, muito similar ao racismo estrutural que ocorre, né, com os negros e povos de terreiro. Acontece com a pesca artesanal, principalmente com as instituições financeiras, com os bancos, na hora de a gente acessar os programas de crédito rural. Existe um preconceito gigante com a pesca artesanal, né? Além do preconceito, existem barreiras que o próprio modelo da política de crédito tem com relação à pesca artesanal, com relação às garantias, às exigências de comprovação de posse de território. São muitas questões que precisam ser trabalhadas. E aí a gente precisa, né, desde a universidade, já está trabalhando essas questões, trabalhando essas limitações, tanto do operacional como do campo conceitual. As duas, a gente precisa avançar muito ainda nesse sentido. Bom, eu acho que a gente podia abrir mais o debate e ir avançando nas questões. Beleza.